algum tempo atrás, um pai que se desentendeu com seu filho da Espanha, quis reconciliar-se com seu filho. E seu filho foi embora depois da discussão e a coisa pegou fogo. E ele se arrependeu muito, ficou o coração muito cheio de remorso, não conseguiu a reconciliação. Ele perdeu o time e o seu filho viajou para Madrid. Então, ele foi atrás do filho. Cidade muito grande, difícil de encontrar. E aí, ele teve uma ideia, pôr anúncio no jornal. E ele falou assim: Paco, te espero no hospital, terça-feira, às 12 horas. Eu te perdoo, seu papai. No dia marcado, ele colocou uma semana antes no jornal. Terça-feira da próxima semana, tinha 800 jovens querendo se reconciliar com seu pai. Todos estavam à procura de graça, de perdão, de reconciliação, porque em algum momento da sua trajetória, eles perderam a graça, eles perderam a condição de entender um ao outro, de viverem juntos e de andarem juntos novamente. Por algum motivo, a história, ela está recheada de gente que não consegue viver junto. Olhem para os casamentos, para os relacionamentos, olhem para os negócios. O negócio promete, começa com tudo e daqui a pouco alguma coisa acontece entre os sócios. Olha para os namoros, eles já começam errados por causa da carência do coração. Ela já começa se entregando. Ah, mas ela é cristã, ela pode ser o que for. O mundo hoje, a iniquidade se multiplicou. O mundo hoje não deixa ninguém virgem. Ah, mas ela tem Deus, ela pode ter Deus o quanto quiser. Ela está sendo saturada na mente e no comportamento social, através também das nossas educações e políticas públicas. Ela está sendo marginalizada, ela está sendo tirada a pureza. Aquilo está ultrapassado, gente. Ninguém se segura mais. E não é que não se segura porque não quer se segurar, não. Romanos 7, a gente já leu aqui, Paulo fala: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. E no verso 24 ele fala: se eu tivesse que dar um nome para mim mesmo, eu daria o nome de miserável, porque eu sou o pior de todos, minha mente maquina, minhas vontades estão aí, todas empolvorosa, eu não consigo segurar. E essas informações facilitaram, a rede social facilitou tudo. Aqui se faz sexo até virtual, tudo ficou fácil. O pai não consegue monitorar o telefone do filho, nem da filha, nem com quem ele conversa, nem com quem ela conversa. Ficou muito fácil pecar. Tudo isso tem um objetivo só: nos afastar da graça do Senhor, nos tirar do encontro com o seu amor, nos tirar do reino que Ele prometeu. Eu estou aqui num texto, que é um texto extremamente revelador, é um texto que ele pega-nos de um jeito tão pessoal, e que ele trata de um jeito tão pungente, que eu vou tentar retransmitir para vocês o que eu entendi do texto. Eu tenho um versículo de Romanos 11, ali no verso 36, que fala que porque dele, por ele, para ele, fala comigo, são todas as coisas. Raciocina comigo, deixa eu costurar uma ideia aqui com você. Porque dele, por ele, para ele, são todas as... Então, significa que tudo que existe aqui tem um dono, pertence a alguém, e é para alguém, amém? E a Bíblia diz que são todas as coisas, glória pois a Ele então quer dizer que isso não vai passar, tudo é dele, fala comigo, para todo sempre.
Gálatas 2:20 diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora presta atenção na parte B do versículo. E a vida que hoje eu tenho na carne, fala assim comigo, eu vivo pela fé. Então vamos lá, tudo é dele, para todo sempre, amém? E agora Paulo falou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu consegui, eu vivo agora pela fé em Cristo Jesus. Eu ofereço tudo a Ele pela... Entenda agora comigo aqui, como a palavra de Deus, ela liga uma coisa na outra. Romanos 8:28 diz assim, sabemos que somos de Deus, sabemos a quem pertencemos, mas todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Grava comigo a profundidade dos textos, olha a intimidade dos textos, olha como nós temos uma percepção diferente do texto e como o entendimento ele vai sendo levado a um senso de pertencimento. Tudo é dele, para todo sempre. Eu entendo isso, que eu já estou crucificado, ou seja, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais direção, eu não tenho mais projetos, eu não tenho mais planejamento que não estejam nele, porque tudo é dele e volta para ele, e eu vou fazer esses projetos acontecerem, esses relacionamentos acontecerem, esse pertencimento acontecer, esse nível de entrega e de intimidade acontecer, pela fé, entregando tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu posso, tudo que eu entendo, a Ele. E depois disso, vem uma parte que nós não estamos prontos para lidar. Qual parte? A parte entre o querer e o efetuar. Tanto o querer como o efetuar está em Deus, mas nesse meio tempo, entre o querer e o efetuar, tem a minha porção, tem a minha vida aqui, tem o meu andar aqui, tem o meu caminhar no Evangelho aqui, e aqui acontecem coisas que eu não estava preparado quando eu disse sim a Ele. Aqui acontecem coisas até o final, que eu não estou preparado, nem sequer para chegar no final, se não for do jeito que eu sonhei, mas eu ignoro que tudo é dele, por ele, para ele, eternamente, ou seja, não vai mudar, não vai mudar. Deus não vai receber nada que você não dê a Ele para todos sempre, amém. Ele sela o versículo, e depois ele diz, o apóstolo ainda diz, eu abri mão de ser advogado, eu abri mão de ser doutor da lei, eu abri mão de ser o maior dos sacerdotes talvez, para tão somente estar crucificado com Ele lá no Calvário. Eu abri mão da minha vida aqui, para viver para Ele. E ele diz, e a vida que todo mundo diz e vê que eu vivo, nem sabe, eu vivo pela fé, entregando tudo a Ele. E se eu costurar agora a minha e a sua história, você vai ver que a gente não é diferente de Onésimo, gente. Paulo fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso quer dizer que o que vai acontecer nesse meio tempo, quando eu vim para Cristo, até o findar da minha história aqui na terra, é um propósito eterno sendo estabelecido, e eu tenho que ter um entendimento, eu tenho que gerar aqui a mais absoluta rendição ao propósito eterno segundo a vontade de Deus. Eu estou falando para vocês como um pastor desesperado por ver a igreja caminhando junto com o mundo. Eu estou falando de um jeito que as jovens estão... Elas precisam aparecer, elas precisam ser vistas, mas elas estão com os adornos errados, elas estão buscando as esferas erradas de conhecimento. Eu, por estar aqui, eu estou
como o apóstolo Paulo falou aqui na carta, ele inicia a carta, para quem pega o versículo 1, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo, amado, está aqui um homem, você pode olhar no telão ali, e ele fala assim, ele vai começar uma carta ao amado Filemão, e sabe, ao invés dele começar com todas as saudações que a gente faz, ele diz: eu sou Paulo, prisioneiro de Cristo. Como assim? Eu vou dizer, estou há 2 anos aqui, amarrado, algemado, braço a braço a um soldado romano, dentro de casa. Eu pago o aluguel da minha casa, e eu estou preso por Nero, estou preso por Herodes, estou preso pelos grandes homens de Roma, eu estou preso porque eu sou um tumultuador, eu sou perigoso para Roma, segundo eles, e eu estou algemado a um soldado, dia e noite, durante 2 anos, estou pagando aluguel para ficar preso. E ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo. Como assim? Todas as coisas com? Todas as coisas com? Presta atenção, para o bem, fala para o bem. É isso que nós não conseguimos como igreja entender ainda. Alguma coisa acontece na nossa vida, nós já vamos procurar onde está o erro. Por que aconteceu isso se eu sou dizimista? Meu Deus, por que essa doença? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, não, você tem que ter a percepção do sobrenatural, do que está acontecendo. Com esta declaração, quando Paulo diz: eu estou preso em Roma, não é pela vontade do homem, não é porque Nero é poderoso, não é porque os soldados são poderosos, não, eu estou preso aqui pela vontade de Deus, porque na vontade de Deus existe um propósito eterno, e no propósito eterno eu estou incluído, e Ele precisa de mim aqui em Roma hoje. Não entendeu? Vou te ajudar. Atos 20, 27, 24, o Espírito Santo fala assim para Paulo: Paulo, não temas, importa que se apresentes diante de César. Deus te deu todos os que navegam contigo, fica tranquilo, ninguém vai morrer, mas eu preciso que você vá para Roma. E sabe o que esperava para Paulo em Roma? Fala comigo: prisão. Se você quer seguir ainda, Atos 23, 11 diz assim: na noite seguinte apareceu o Senhor a Paulo e disse: seja corajoso, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Como você deu testemunho de mim em Jerusalém, você deverá de igual modo testemunhar de mim em Roma. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo ali preso, algemado lado a lado com um soldado, ele podia receber visitas, mas o soldado estava do lado dele. Ele ia se deitar, o soldado deitava junto. Ele se sentava, o soldado sentava junto. Ele ia almoçar, o soldado estava ali algemado com ele. E Deus falou para ele: eu preciso de você em Roma. Para quê? Para ficar algemado? E se Deus fala para você: eu preciso de você em outro trabalho, só que você vai ganhar menos, o que é que você vai falar para Deus? Para quê? Para ganhar menos? O Senhor fez isso para me humilhar? Para me envergonhar? E ele falou: como você deu testemunho de mim lá em Jerusalém, eu preciso que você dê testemunho em Roma. Eu preciso que você fale em Roma de mim. Só que em Roma ele fica 2 anos preso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Em nenhum momento, em nenhuma carta você vê Paulo aqui marginalizando a sua própria vida, se diminuindo, se destruindo, ou mesmo se levantando contra o céu. Em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento ele pergunta por que está preso, em nenhum momento ele pergunta: olha que tristeza, eu poderia estar por aí andando, pescando, fazendo outra coisa, e eu estou aqui preso. E ele diz muito pelo contrário, ele fala: Paulo, prisioneiro de Cristo, significa que ele entendeu que eu e você somos fragmentos de um propósito eterno, maior do que nós, e que através de nós, Deus vai espalhar em toda a terra o cheiro do seu conhecimento, o cheiro da sua glória,
e todos nós vamos encher os palácios de Herodes, nós vamos encher os palácios de César, nós vamos encher os seus templos, nós vamos entrar nos seus jogos públicos, nós vamos tomar toda a terra, porque sobre nós reside a glória do Senhor. Ele precisa de nós nesses lugares. Ele precisa de você na política, Ele precisa de você na escola, Ele precisa de você no trabalho, Ele precisa de você no lazer, mas Ele precisa de um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quando eu entendo que eu sou prisioneiro de Cristo, então anulam-se os acasos. Sabe aquele negócio, o que aconteceu? Sei lá, foi por acaso, não tem mais isso. Eu sou prisioneiro dele. Alguém um dia me disse assim: você não tem vontade de voltar para o futebol profissional? Você é tão inteligente, você podia ser um grande treinador. Eu disse: desde que eu encontrei Jesus Cristo, a pérola de grande valor, eu troquei de bola. Eu não corro mais atrás dessa bola. Essa bola enche os meus olhos, essa pérola enche os meus olhos, desde que eu ouvi que Ele morreu por mim, lá na cruz do Calvário. Eu não tenho mais outro sentido de vida, a não ser agora tentar viver para Ele. Quando Deus nos traz ao entendimento que você é prisioneiro de Cristo, você é livre no mundo, mas é prisioneiro dele. Você não tem mais acaso na sua vida, não tem mais sorte, não tem mais coincidências, não tem mais aquelas perguntas sem respostas, não tem mais aqueles porquês idiotas na hora que você chora, não tem mais aqueles porquês e dores que vocês lamentam nas doenças, não tem mais os porquês da solidão, porque não encontrou ninguém. Por que, Deus? Porque só eu? Porque só eu? Não tem os porquês da separação, porque você foi enganado ou foi enganada. Não tem mais os porquês quando você entende que você é prisioneiro de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo, agora vem o mais importante: haja o que houver, quando você é prisioneiro de Cristo, Jesus Cristo está guiando a sua vida de forma total, absoluta e completa. Ou seja, não há nada que sobrou. Ele, quando você diz: eu estou crucificado, eu morri nele, eu sirvo a ele. Vocês falam muito isso: eu sirvo a ele. Quando você diz isso, o texto diz que Paulo sabia como servir, sendo prisioneiro de Cristo e livre para o mundo. Significa que eu não bebo? Não é porque existe um conjunto de regras, um livro, uma igreja por trás com muitas normas dizendo que eu não posso beber. Significa, por eu estar nele, por eu ser prisioneiro dele, eu posso beber se eu quiser, e eu não bebo porque eu não quero, porque nele eu sou livre para decidir. Eu sou prisioneiro nele, no céu e na eternidade, mas aqui eu decido, eu não vou me drogar. Não é porque o pastor fica em cima, ele monitora, o pastor é terrível, ele fica em cima, fica no meu pé. Não, eu sou prisioneiro, é de Cristo, então eu sei que isso não faz bem para o reino eterno do Senhor, então eu não me drogo, porque eu não quero. Eu não me prostituo, não é porque eu não tenho vontade, nem meus hormônios não chamam para isso, não, porque eu sou prisioneiro de Cristo. A Bíblia diz que eu estou preso nele, e quando eu estou preso nele, eu sou livre. Atos 17, 28 diz assim: porque nele vivemos, fala, vivemos. Você só vai viver a sua vida se for nele. Nele nos movemos. Cada movimento que eu uso para o pecado pertence a Ele. Nele eu me movo. E a Bíblia diz: nele eu existo. Tudo que você faz para não produzir no céu vem dele. A Bíblia diz que eu evito falar mal das pessoas, machucar as pessoas, fazer fofoca contra as pessoas. Não é porque eu não posso, e porque ali, quando você entra ali, tem um monte de coraçãozinho ali, dizendo: aqui não se fala mal de irmãos. Não,
É porque eu sou livre nele decidir não fazer isso porque desagrada a ele. Eu sou livre, eu não sou preso nisso, eu sou livre. A única prisão que eu tenho, um compromisso eterno, é de estar ligado com ele. Eu estou preso em Cristo. Eu já não vivo mais eu. Cristo vive em mim, ele vive em nós. Imagina comigo aqui, olhando para esse texto, se o diabo conseguir colocar para você, para mim e para você, prender-nos com um livro de regras e normas, ele vai destruir a minha e a sua vida através desse livro. A igreja está presa nos bastidores da não graça. Escute de novo. Que o Espírito Santo me ajude. A igreja está presa nos bastidores da não graça. Quantos de vocês são chamados para o serviço? Fala assim, os melhores. Já há uma separação. A igreja já dividiu, já separou. E o que a gente faz com os piores? Agora, piores para quem? Vai para um trabalho, quem é que ganha mais? Fala, os mais capazes. Ou a sociedade. Vai para o jardim da infância. Você vai ver a criança, essa aqui é desenvolvida, essa aqui, olha, esse aqui é um QI acima da média, separa, você separa. O mundo todo são bastidores da não graça. O mundo todo é gente machucando gente. E a igreja não é diferente. Observa alguém que caiu aqui e que pecou. São todos irmãos, amém? Todos irmãos, não é mesmo? Irmão defende, irmão protege, então peca para você ver. Peca para você saber o bastidor que tem na igreja. Peca e dá um deslize e deixa alguém filmar. Você vai ver onde é que você vai parar. Mas não somos todos irmãos? Somos ou não somos, gente? Onde que nós somos irmãos? É em Cristo? E por que é que eu não estou crucificado então com Ele? Por que é que eu não sou prisioneiro dEle? Porque eu não estou preso junto com Ele. Porque eu gosto desse bastidor da não graça. O diabo usa a palavra de Deus para destruir o povo de Deus, e o povo de Deus não entendeu que está sendo usado pela palavra de Deus, que não é de Deus agora. Não entendeu? Deu nó? Vou te falar. O diabo usa o erro do seu irmão para você julgar o seu irmão em Deus. Ó como você é justo. Em Deus. Para matar o seu irmão. E Deus diz, não matarás. E você não entendeu ainda que você está vivendo nos bastidores da não graça. João 8,32. E conhecereis a verdade vos? Sério mesmo? Eu vou dizer quem é que liberta, não é a verdade, é o Filho. O 36 diz, se o Filho vos libertar, porque a verdade julga, a verdade mata, a verdade destrói. Se ela for falada de um jeito diferente, ela destrói. Todos nós temos a síndrome de Eva dentro de nós. Qual foi a proposta da serpente para Eva? Olha, venha, aprenda, porque você vai ser como? Todos nós queremos ser notados. Por que você se arrumou para vir para cá? Por que você está tão bonito assim, cheiroso? Você quer ser notado. Nós estamos vivendo, respirando esse ambiente. Um texto perigosíssimo. Quem lê João 8, 47, mais ou menos 47, fala mais ou menos assim, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve as palavras de Deus. Escute o que eu vou dizer. Por isso vós não as escutais. Mas aquele povo era religioso. Porque vós não sois de quem? Conversa com alguém que está fazendo algo errado, mostra na Bíblia que ele está errado. E você vai ver o orgulho dele passar por cima dos olhos dele, e não vai deixar ele ler essa palavra. Ele não vai atender você.
ele vai se justificar, vai dizer por que ele pensa aquilo, por que ele age assim, por que age assado. A Bíblia diz, quando você fala com alguém a palavra de Deus, e esse alguém não ouve a palavra de Deus, pega esse capítulo 8, destrincha ele, você vai ver que ali Jesus fala assim, se eu vim do Pai, se eu tenho o Espírito Santo, por que vocês não me escutam? Simples assim, vocês não me escutam porque vocês não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Olha para as pessoas que agem de forma, talvez assim, sem pensar, e você chama atenção, chama ele ali no conselho, no particular, traz o versículo, traz a palavra, ele diz, não aceito. E depois a gente chega aqui, e fala, tudo pertence a Cristo, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, mas as igrejas, quanto mais antigas, mais normas, mais regras, mais dificuldades para chegar no céu, mais dificuldades para entender aqui, que eu não sou prisioneiro, eu não sou um prisioneiro do sistema, eu não sou alguém prisioneiro de um partido político, eu não sou um conselho, eu não faço parte de um conselho eclesiástico aí, criado há 400, 500 anos, eu sou prisioneiro de Cristo, eu tenho que entender isso. O meu compromisso é com aquele que morreu por mim lá na cruz do Calvário, e eu tenho que ser como ele é. O que as pessoas tentam colocar dentro de mim, não é ele. O que a igreja tenta colocar dentro de mim, se choca com essa palavra, não é ele. O que o sistema tenta me manipular, não é ele. Não importa quanto de ouro você vai ganhar, não é ele. Eu sou livre, eu não faço porque eu não quero. Eu sou livre, eu não peco porque eu não quero. Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Um homem rico se converteu ao Senhor de todo o coração. E ele tem plantação de trigo. Muitos hectares de trigo plantado. E o pastor, muito feliz com a conversão dele, de repente, na semana seguinte, alguém liga para a igreja e avisa, fulano está aí? Sim. Avisa que uma praga de gafanhotos varreu os alqueires de trigo dele. O pessoal da igreja saiu disparado, correndo atrás. Agora o irmão desvia, agora acabou. Mal ele chegou para o Senhor, agora acabou. Foram atrás dele. Chegou lá, ele cantando um hino chamado Maravilhosa Graça. E todo mundo assim, ué, o cara cantando, como é que pode? E aí chegou, fulano, que bom que não foi você. Que bom, porque nós ficamos sabendo que a praga de gafanhoto dizimou toda a colheita de trigo. E ele disse, mas foi a minha. Foi a sua? Foi a minha. E todo mundo estranhando na igreja, ele cantando. Ele disse, olha, na semana passada, quando eu dei meu coração a Jesus, eu vim aqui e eu entreguei toda a minha colheita para Deus. Eu dei tudo para Deus. Todo mundo ficou aqui olhando e ele disse assim, agora se Deus quer alimentar os gafanhotos dele com a colheita que eu dei a ele, é ele quem decide. Porque eu entreguei tudo para ele. Você não entendeu? Vou te ajudar. O que não aconteceu na sua vida e te frustrou e te levou de frente com o Senhor, bater de frente com Deus, falar besteiras no seu travesseiro, lançar vozes ao alto e se chocar contra o Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que você já deu a Deus e Ele faz o que quer com o que você deu a Ele, porque é dele, não é mais seu? Você disse que deu a sua vida para Ele, e no entanto, Ele faz o que Ele quer, porque Ele conhece o propósito eterno. Paulo diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo, não é porque Nero quer, não é porque os soldados me pegaram, não,
porque o eterno, porque a eternidade precisa de mim aqui. Eu não conheço os seus projetos, nem os seus propósitos, nem os seus planos, eu não conheço o seu coração, eu não conheço a profundidade do seu ser, mas eu sei que Ele falou para mim que precisa de mim aqui, e não importa como eu esteja aqui, se eu estou algemado, sentado, deitado, não consigo dormir, não tenho alimento, não tenho roupas, se eu não consigo ir para o shopping, se eu não consigo namorar, se eu não consigo viver aquilo que eu pensei que viveria, não importa, o que eu sei é que eu estou preso nele, eu sou o prisioneiro dele, e nele eu quero cumprir todas as coisas. Se ele precisa de mim aqui, eu não preciso entender porque eu estou aqui, basta eu entender que eu estou no lugar que ele quer para mim, só. Amém ou não amém? É impossível parar um homem como esse que entende que você é um prisioneiro dele. É impossível, nada destrói você. A palavra do Senhor vem nos dizer que se Deus quer alimentar os seus gafanhotos com o trigo que é dele. Esses dias eu fiz um negócio e eu falei assim: Senhor, desse negócio, tantos % é seu. E eu estava estudando a palavra e eu falei assim: mas Deus, por que não deu certo? Está tudo tão certo, por que não deu? É como se uma voz falasse assim: eu recebi, você não disse que era meu? Não precisa ir para a sua mão, eu recebi. Você entende que você é prisioneiro de Cristo, e onde você estiver, o que estiver acontecendo, coopera, porque se você uma vez está nele, está ligado com ele, você faz parte de um propósito maior do que a sua própria vida. Escute uma falta de sabedoria aqui. Quando eu comecei a pastorear, teve um casal que pegou uma faca e os dois querendo se matar. Cada um com uma faca, uma maior que a outra. E a única diferença é que ela gritava mais que ele. E os dois com a faca. E as duas crianças se enrolaram nas pernas, entre as pernas de um e de outro, tentando parar. Então o pessoal me ligou e falou: pastor, fulano e fulano estão se matando lá, e as crianças eram pequenas ainda. Elas estão no meio. E eu, pastor, sem entendimento, sem conhecimento, só com a vontade, e a raça e a vontade, e falei: pastor tem que resolver tudo. Eu fui no meio do negócio. Cheguei lá correndo, entrei no meio e só arriscada de faca. Eu saía igual o Bruce Lee, só para, senão eu vou dar rabo de arraia, vou derrubar todo mundo. E eu saí um monte de corte nos braços. E aí tudo bem, aí todo mundo falou assim: nossa, pastor, você é um cara, hein? Senta até no meio de faca, pastor igual esse, nunca vi. Pastor que entra no meio de faca. Eu fiquei: pastor que entra no meio de faca, pastor que entra no meio de faca. Vim embora aquele negócio, pastor que entra no meio de... Peraí, pastor que entra no meio de faca. Pastor, você é burro, hein? Peraí, aqui, você não é tão inteligente assim, não. Você é burro. Porque pastor que entra no meio de faca, isso aí não é assunto para você, pastor. Isso aí é assunto para a polícia, seu mané. E você vai lá querendo dar uma de justiça. Pegou a falta de sabedoria? Quando eu não entendo isso, eu morro antes do tempo, eu não cumpro meus dias, e depois eu vou cobrar de Deus: Deus, por que o Senhor não me ajudou? Por que o Senhor não estava ali? Ele vai me levar lá para o livro de Eclesiastes e fala: a sabedoria governa o mundo, meu filho. Quantas coisas você está fazendo e acha que Deus não te protegeu? Pensa. Teve uma pessoa que morreu no nosso meio aqui há um tempo atrás, voltando do trabalho, numa tempestade de moto, só cortando, paf, o caminhão passou por cima. Eu aposto com vocês que ele chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu tinha 37 anos só. Sua palavra diz que os meus dias seriam pelo menos 70. Salmo 90, 10. E aí Deus vai mostrar um manual para ele. Eu nunca mandei você comprar moto,
Nunca dei moto para você apostar corrida? Nunca mandei você andar de moto numa tempestade? Nunca mandei você cortar um caminhão daquele jeito. Fica aqui quietinho agora. Existem coisas que eu e você estamos cobrando de Deus e você ainda não entendeu que você está fora do propósito. Você ainda não entendeu que Deus não está nisso. É falta de sabedoria. Esses dias aqui alguém roubou alguma coisa de alguém da igreja, sócio. Então a coisa chegou lá em casa. E aí foi falar assim: pastor, você é o pastor dele, vai lá e fala com o advogado do cara que roubou, porque o cara que roubou, o pai é advogado, vai lá, fala com ele. Assim. O pastor burro lá de trás cresceu. Assim, como é que é a história? Eu vou entrar, a Bíblia diz assim: aquele que passando se intromete em questões alheias é como um louco que pega o cão pelas orelhas. Passa ali, na grade ali, e pega o cachorro pela orelha. Você vai ver se você só volta para casa com mão. Vai. A Rose tinha um cachorrinho lá. Cachorrinho tamanho do Éder. Vai pôr a mão na boca daquele cachorro lá. Fala assim comigo: essa questão não é minha. Você sabia que Deus te deu a vida para você cuidar dela? E nós queremos cuidar da vida. Falta de sabedoria. Você quer entrar agora para você descobrir quem é você aqui no texto? Eu vou te falar quem era Onésimo. Filemão foi um homem alcançado pelo ministério de Paulo através de um discípulo chamado Epáfras. Ele vai pregar por toda a Grécia e ele passa ali por Colossos, passa por Tessalônica, por Éfeso, e ali Paulo abre uma escola, que era um lugar chamado Escola de Tirano, e ele falava do Evangelho. Em um tempo de cruzada evangelística na Ásia, esse homem chamado Filemão sofria de alguma coisa que a Bíblia não diz, ela só nos dá conta quando Paulo diz assim: sem falar que tu deves a ti mesmo a mim. Ele foi liberto de alguma coisa espantosa, muito grande, e ele encontra-se com Jesus Cristo. E esse homem, quando se encontra com Cristo, ele passa a amar o Senhor de uma tal maneira que a casa dele se transforma numa igreja. A casa dele se transforma num ponto de pregação. E ali, Filemão se torna referencial de salvação naquele lugar. Todo mundo vai na casa de Filemão. E Filemão era um latifundiário, um homem muito rico. E de repente, Filemão tem muitos servos, e naquele tempo, um escravo não era gente, era coisa. O escravo valia tanto quanto vale um gado, um boi, uma ovelha. Do jeito que se contava ovelha, se contava escravos. Escravos não sonham. Escravos não têm vontade, não têm desejo, não têm direito. Escravo só tem que obedecer, só tem deveres. Só que Onésimo era um jovem escravo. E escravos sonham. Todo jovem sonha. Ele sonhava com liberdade. Ele sonhava em ser alguém. Ele sonhava em não ser escravo. E ele decide se rebelar contra o seu amo. A Bíblia diz que Onésimo rouba Filemão. Ele saqueia os bens de Filemão. Ele espera uma brecha e parte para o mundo. Porque ele diz: eu não vou terminar meus dias como escravo. Então, ele sai da casa de Filemão, rico, um escravo agora fugitivo, procurado. E qual era a sina de um escravo procurado se ele fosse alcançado, se ele fosse descoberto? Várias coisas podiam acontecer. A primeira delas, se ele fosse pego em território romano, ele seria enviado para as galés, onde ele teria os seus pés acorrentados e ficaria remando nos navios romanos até morrer. Até morrer.
Segundo, ele poderia voltar para Filemão. Voltando para Filemão, ele poderia ser crucificado. As leis romanas autorizavam colocar o escravo numa cruz, atear fogo e fazer com que todos os outros escravos ficassem observando o mau exemplo daquele escravo fujão. Ou ele podia apanhar até ficar aleijado, onde ele não conseguia fugir mais. Ou historiadores dizem que podiam sentir o cheiro da carne humana, colocando tipo se fosse um F, que não é F, mas a marca de fugitivo na testa, onde queimava-se o início da palavra fugitivo na testa do escravo. E ele ficava com um buraco no rosto. Ou ele poderia ser açoitado e deixado num tronco, com sal no corpo, para cozinhar vivo. Essa era a vida de um escravo. E Onésimo foge. E Onésimo rouba, não só foge, ele rouba. E Onésimo acaba o dinheiro, não sabe trabalhar com o dinheiro, não faz boa gestão, e ele não sabe o que fazer, ele está em Roma. Ele viajou mais de 1000 quilômetros da casa de Filemão. Ele atravessa o mar Egeu, para em Roma, e lá ele não sabe o que fazer. Começa a viver pelas ruas. Então ele ouve falar de um homem chamado Paulo. E ele associa Paulo a Filemão. Esse é aquele que fez meu Senhor, o meu mestre, se converter, eu vou até ele. E a Bíblia diz que ele procura o apóstolo Paulo. Paulo estava amarrado aos soldados, e ele recebia as visitas, recebia as pessoas. Onésimo vai um dia, se senta aos pés de Paulo. Paulo fala-lhe do Evangelho, o Evangelho explode no coração de Onésimo, ele é tomado pelo poder de Deus, e aquele jovem começa a chorar, começa a se arrepender, começa a se entregar, e de repente ele se rende completamente a Cristo, vem para o Senhor e quer servir a Paulo, porque o estigma de um servo é servir, e ele passa a servir a Paulo todos os dias. Por isso que a carta diz: Filemão, quisera eu mantê-lo aqui comigo, mas eu não vou fazer por respeito a você. Tanto é que ele é muito útil a mim e ao Evangelho, mas eu preferi mandá-lo de volta, porque ele é seu. Então ele serve o apóstolo, todos os dias ele fica ali servindo e ouvindo aos pés dos apóstolos, e ele fica maravilhado com Jesus. Então, nesse afã de encontrar a palavra, a salvação, a vida eterna com Deus, ele descobriu que Paulo valorizava acima de uma coisa. Ele era agora mais do que um objeto, ele era alguém. Louvado seja Deus. Como é gostoso quando nós nos sentimos alguém e não uma coisa. E ele sentiu alguém. E ele se comoveu com o Evangelho, se rendeu ao Evangelho, se entregou ao Evangelho e estava vivendo para o Evangelho. Então chega um ponto que Paulo diz assim: Onésimo, agora é a hora de reconstruir as pontes relacionais que você destruiu durante a sua vida. O Evangelho, ele vai te mostrar o céu, mas antes de você entrar lá, você vai reconstruir tudo aquilo que você destruiu, se quiser entrar lá. E olha que ninguém sabe o que você faz às ocultas, mas Ele sabe. Ninguém sabe o que você pensa sozinho. Ninguém sabe quanta pornografia tem dentro de você. Ninguém sabe, só Ele sabe. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente pensa que vai maquiar e vai esconder tudo. Eu vou esconder tudo, ninguém sabe, eu vou começar a vida nova daqui. Se você quiser ir para o céu, tem que estar limpo, puro, tem que estar purificado, tem que estar lavado pelo sangue. Pecado não entra no céu. Sabe como é que Deus faz? Deus faz você reconstruir as pontes relacionais
quebradas, consertar tudo aquilo que foi destruído na sua história. Só que Onésimo tinha que contar com quem? Fala comigo. Com Filemão. E agora? Qual é a cultura de Filemão? A cultura de Filemão é o seguinte: qual é a lei primeiro? A lei é: escravo fugiu, morre. Escravo fugiu, açoite. Escravo fugiu, cruz. Escravo fugiu, ferro nele. Escravo fugiu, quebra as pernas. Essa é a cultura de quem? Filemão. Só que ele está ouvindo uma outra cultura, é a contracultura. Ele está ouvindo o céu. Se alguém tiver fome, você dá de... Se o teu inimigo tiver fome, você dá de... Aquele que quer ser o maior, seja o... Eita, meu Deus do céu. Aquele que quiser viver, que morra. Morre para essa vida e viva para mim. Ele começa a receber a contracultura. Ele começa a receber a eternidade dentro dele. Então Onésimo fala: Paulo, eu vou ter que voltar, você sabe o que a lei diz? Paulo diz: sei, mas não há outro caminho. Você confia nesse Jesus que te salvou? Sim. Então eu vou te dizer, Onésimo, Cristo não é aquele que só te dá a vida eterna, é aquele que te salva. Ou seja, a primeira ação de Deus na vida daquele que se rende a Ele é salvar você da sua situação atual, aqui e hoje. Não tem sentido, quando nós falamos de igreja e de salvação na eternidade, aqui eu vou viver, eu vou sofrer muito, mas lá pelo menos eu paro de sofrer. Não! Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós, como igreja, jogamos isso lá para o futuro, mas o homem, o carrasco de Paulo ali em Silas, foi salvo na hora. Salvo na hora não é eternidade, é salvo de ser morto, porque ele e a família morreriam porque os prisioneiros fugiram. Paulo fala assim para ele: você conhece Jesus agora? E ele falou: estou cheio dele, Paulo. Então agora, bora enfrentar os nossos pecados, bora enfrentar os nossos acusadores, bora enfrentar as nossas vergonhas, bora enfrentar as nossas desonras. Vamos lá, Onésimo. Onésimo se enche e Paulo escreve 2 cartas e coloca nas mãos de Tíquico e fala assim: uma vai para a igreja de Colosso, entrega para Tíquico, e a outra, Onésimo diz assim, essa vai para Filemão. Presta atenção. Onésimo diz assim: posso entregar essa carta? Ele não sabia ler, não sabia o que tinha ali. E essa carta se torna o maior bilhete de amor do Novo Testamento. Paulo fala assim: Filemão, estando ciente do teu amor, e o verso 7 diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto em teu amor, porquanto o teu coração, ou o coração dos santos, as pessoas que estão à sua volta, têm sido reanimados por meio do teu intermédio. Agora, olha o verso 9, e ele diz assim: prefiro, porém, todavia, implorar em nome do amor, sendo eu quem sou. Olha o verso 10, assim, sim, eu imploro em favor do meu, fala comigo, filho. Só o Evangelho é capaz de transformar escravos em coisa em alguém. Só o Evangelho é capaz de transformar um objeto num ser. E ele diz assim: eu rogo por esse que eu gerei agora. Paulo está explicando a Filemão. E o verso 12 diz assim: eis que eu, antes, o verso 11 diz assim: ele antes te fora inútil, mas agora ele é útil, e eu te torno a enviar. O nome Onésimo significa útil. Ele foi inútil porque ele agiu contrário ao seu nome.
E agora Paulo diz assim, agora ele faz jus ao seu nome, ele não é mais a mesma pessoa. Paulo estava dizendo, não apliques as leis a ele, porque ele não é mais escravo. Eu estou te devolvendo alguém útil agora, e que deixou de ser uma coisa, um objeto, uma coisa qualquer. Ele agora é o seu irmão amado, e para mim, caríssimo, porque eu gerei em cadeias, eu gerei em algemas, foi muito difícil gerar esse homem. Ele agora é um irmão raro, caríssimo. E a palavra do Senhor diz aqui que ele fala que o escravo passa a ser filho. Aqui, a bondade, fica a bondade de Deus entrando na história, na frase, no bilhete, na carta, para entrar no coração de Filemão. Ali o verso 16, ele descobre que Onésimo não era mais escravo, não era mais servo. Ele diz assim, agora ele não é mais servo seu, ele é irmão amado, e ele é particularmente meu. Então, se você sente que eu sou alguém para você, que eu tenho alguma coisa boa, e se você ainda me considera, olhe para ele como se você estivesse olhando agora para mim. E o verso 17 diz assim, e Paulo, ele se mostra como pai do filho que acaba de gerar. Se você tem ele como companheiro, se você me ama, também ame a ele, porque eu agora estou falando para ele como sendo o irmão mais velho dele. E a Bíblia diz assim, o verso 18, eu te pagarei. Se ele causou algum prejuízo, eu te pagarei. Escute o amor. Escute o eco do amor dentro de você. E ele vai levando Filemão até o verso 20, ele fala assim, eu te pagarei. E você, eu não quero falar isso para você como se fosse uma obrigação. Eu quero que você faça isso com alegria, para não dizer que tu te deves a mim, a ti mesmo. Você sabe do que o Senhor te perdoou. Escute de novo, o bilhete de amor. Você sabe do que o Senhor te perdoou. Você sabe do que o Senhor te libertou. Então, se você me considera, perdoe Onésimo do jeito que você foi perdoado. Quando eu falo que a igreja vive os bastidores da não graça, o verso 20 ele fala assim, fala comigo, reanima o meu coração em Cristo. Gente, Efésios 4:32 diz assim, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Tiago 5:20 fala, aquele que fizesse converter ou voltar atrás uma pessoa que vive em pecado, que está andando errado, que está se destruindo, vai salvar uma alma da morte, e fala comigo, e vai cobrir uma multidão de pecados. Quando você não perdoa, você age como o diabo age. Em nome da justiça, do que é certo, eu não te perdoo. Quando você perdoa, você age como Deus age. E você descobre aqui que esse perdão é graça pura. E sem ele, você e eu não conseguiremos viver o Evangelho. Não dá para entrar no céu sem isso. Por favor, olhem para mim. Quantos de vocês conhecem erros dos outros? E quantos de vocês não suportam alguém por causa do comportamento deles, errados? Você consegue se lembrar como foi que Deus te perdoou em Cristo? Você consegue se lembrar de quanta coisa errada você fez aí escondido e se passou por uma pessoa totalmente sadia espiritualmente, santo, porque ninguém descobriu o seu pecado?
e o outro não conseguiu cobrir muito o seu pecado e foi descoberto? Você consegue ver que Deus te perdoou em Cristo? Perdoar, meu amado, é deixar ir livre. Paulo tinha que trabalhar o coração de Filemão, porque Filemão teve prejuízo. E Filemão estaria se encontrando com os outros latifundiários e iria dizer assim: eu fiquei sabendo que seu servo foi encontrado. O que você vai fazer com ele? Qual o castigo para a gente assistir? É contra a cultura. Ele fala assim: eu vou perdoar. Não, peraí, perdoar, a gente perdoa pessoas. A gente não perdoa objeto. A gente não perdoa cadeira, a gente não perdoa carro, a gente não perdoa casa. A gente perdoa pessoas. Escravo não é gente. E Filemão, ele libera para Onésimo o perdão e ele rasga o escrito de dívidas que Onésimo tinha com ele. Vamos ver os dois chegando? Tíquico chegando junto com Onésimo. O coração de Onésimo disparado. Agora é a hora de enfrentar o meu pecado. Sabia que a Bíblia fala que um dia o seu pecado vai te encontrar? Você pode esconder o quanto quiser, ele vai te encontrar. Chegou a hora de Onésimo se encontrar com o pecado dele. Coração disparado, as pernas trêmulas, Tíquico chegando, todo mundo vindo ao encontro, querendo saber do apóstolo, como é que está Paulo? Paulo está bem, ele está preso, mas está bem, ele é acorrentado a um soldado diuturnamente, mas ele está bem, a obra está crescendo, a igreja avançando, ele está reanimando os irmãos, e tudo, e fala de Paulo, e todo mundo fica feliz, porque aquele era uma igreja levantada pelo ministério de Paulo. Seu pastor estava preso. E aí Tíquico fala assim: eu trouxe alguém aqui para vocês. Quem? Todo mundo reunido. Ele disse: eu trouxe Onésimo. Filemão está sentado. Onésimo, manda ele entrar. Onésimo entra. Filemão olha para ele. Onésimo está tremendo. Entrega a carta para Filemão. Engole seco. Não sabe o que fazer. Filemão começa a olhar para Onésimo, seus olhos. Ele começa a se lembrar de tudo que Onésimo fez. Escute, Filemão. Você já foi prejudicado por alguém? E quando esse alguém chegou na sua presença, veio tudo à tona. E você começou a lembrar cada momento, cada dor, cada tristeza, cada traição, cada prejuízo. E você não sabe se dá na cara dele, se humilha ele na frente de todo mundo, se mantém a postura de crente, você não sabe o que faz. Mas ele te entrega uma carta. A carta é da pessoa que você mais ama. É a pessoa que você mais ama. A pessoa que trouxe salvação para a sua casa. A pessoa que restaurou seu lar, seu casamento, sua vida, sua empresa. A pessoa que mostrou o céu para você. Ele traz essa carta. E Filemão começa a ler a carta. E olhar para Onésimo. Lê a carta. E olha para Onésimo. E ele continua lendo a carta. E ele fala assim na carta: eu te envio de volta, o verso 12, em pessoa. Eu estou enviando agora como uma pessoa, não como um objeto, e receba ele, porque eu quero dizer que ele é o meu próprio coração andando por aí. E Filemão está aqui, mas espera aí, eu que mantenho a igreja, a obra de Deus acontece aqui por minha causa, eu que financio a igreja, e você está falando que ele é o seu próprio coração enviado para mim? Sim, Filemão, eu discipulei ele 2 anos, eu preparei ele para te devolver, Filemão, presta atenção. E o verso 14 vai dizendo assim: olha, porém, nada quis fazer sem o teu consentimento,
para que não fosse por força que você estivesse fazendo isso. Mas veja que profundo agora, que carta de amor é essa? Ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser tirado, afastado de você por um tempo, para ser devolvido agora para sempre, mas não mais como escravo, e sim como irmão querido e amado. Ele, portanto, verso 17, se me considera por companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta, que eu te pagarei. Aqui parece o pai do pródigo. Paulo está tão feliz de ter gerado Onésimo. Os servos, Filemão, a sociedade quer destruir Onésimo, porque a lei mandava isso. Veja isso. Quando o pródigo aparece, o pai se alegra, vai ao encontro do filho. O filho começa a confessar o pecado para o pai. Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai faz ele quase calar a boca e abraça o filho, e beija o filho, manda trocar a roupa do filho, pôr sandália nova no filho, e faz um banquete para o filho, um churrasco para o filho. Quando ele faz isso, o irmão mais velho olha assim: quem voltou? Quem? O Joãozinho voltou? Aquele sem vergonha teve a coragem de levar o dinheiro do pai, perdeu tudo. Aquele mulherengo, safado, aquele cara que não vale nem o feijão que come, ele voltou e eu vou lá. Meu pai não vai ser enganado. Meu pai não vai ser enganado. Olha, nós queremos aqui curar o coração do pai. Nós queremos fazer o coração do pai ser igual ao coração do filho. Mas é diferente. É o coração do filho que é igual ao pai. Jesus, quando fala na oração intercessória, ele diz: eu aprendi de meu pai, tudo que eu vi meu pai fazer eu faço também, eu sou imitador dele, não é ele que me imita, eu aprendo com o pai. Então o pai abraça o filho mais novo que estava perdido, e ele falou: não quero saber o que você gastou, o que você perdeu, eu quero saber que você está aqui. Só que o irmão mais velho, ele se recusa a entrar e participar, fica emburrado, porque ele diz assim: ele tem que pagar pelo que fez com o pai. É errado. Uma vez, minha mãe está por aí, em algum lugar aí. Uma vez minha mãe queria, porque queria cuidar do Gabriel, queria o Gabriel e não sei o que, não sei o que. E eu via que a alegria dela era cuidar do Gabriel. E nós educávamos o Gabriel diferente dela. Vocês sabem o que é filho criado por vó, né? Terrível. Vó ama demais, corrige de menos. Terrível. Vó só ama. E aí, por ver minha mãe feliz, fala assim, por ver o pai feliz. Não era o que nós queríamos por Gabriel. Queria dar umas pancadas nele para virar homem logo. Minha mãe amaciava muito. Nenê, filho, filho nada, afunda ele logo. E aí, fala de novo, por ver o pai feliz. Ele não conseguiu entender. Por ver a mãe feliz, eu falei: fica com o Gabriel. Cuida do Gabriel. Por ver minha mãe, só. Sabe por que as pessoas não perdoam? Não conseguiram ainda ver o pai feliz. Sua esposa estava perdida, foi achada. Seu marido estava perdido, foi achado. Se ele vem encarar o pecado dela, o pecado dele, é porque foi achado. Quer ver o fim da história? Vamos terminar? Deixa eu terminar com você o fim da história. A Bíblia diz aqui: se a igreja não perdoa,
ela não serve para mais nada nesse planeta. Onésimo, se eu conseguir passar para você o que a história fala de Onésimo, Filemão vem e perdoa Onésimo. Escute isso agora. Ele perdoa Onésimo, e a história diz que tempos depois ele liberta Onésimo. Onésimo deixa de ser escravo, passa a ser filho adotivo. Onésimo, a palavra de Deus, tem um texto aqui que eu fiz questão de trazer, Colossenses capítulo 4, verso 7, diz que Onésimo ganha tarefa na igreja primitiva. A igreja estava perseguida, Roma perseguindo todo mundo, querendo matar e destruir todo mundo. Então, a Bíblia diz que, junto com Tíquico, ele vai ministrar nas igrejas, visitar as igrejas, enquanto Paulo está preso. E a Bíblia diz no verso 9 que alguém o acompanha, e juntamente com Onésimo, olha o que se diz do escravo que vira pastor, porque a história diz que ele vira bispo na igreja dos Efésios, de Éfeso. Olha aqui, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles vos farão saber tudo que se passa comigo. Ou seja, Onésimo passa a ser um porta-voz do evangelho internacional. O escravo vira bispo e vira agora interlocutor do maior apóstolo do Novo Testamento, mas não para aí. Com o tempo, Paulo morre. Onésimo continua firme no evangelho, firme na graça. Então, ele começa a visitar todas as igrejas. Ele vai para Roma, pega a cópia da carta que Paulo escreveu a Roma. Vai para Corinto, pega a carta aos Coríntios, cópia. Vai para Gálatas, vai para Galácia e pega dos Gálatas. Vai para Éfeso, pega a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Diz a história que Onésimo, o escravo, foi o primeiro a juntar todas as cartas de Paulo. Ele vai para Colossos, ele vai para Tessalônica, e ele pega todas as cartas, mas tem uma que ele carregava com ele, uma cópia da carta que ele carregava com ele por onde quer que ele andasse, e ele pega juntamente, ele junta todo o compêndio de cartas do apóstolo, e tem uma que ele tira junto e mostra junto com as cartas de Paulo, e parece que a história, a tradição diz assim, que ele pergunta ao Espírito Santo: eu posso colocar essa junto? E o Espírito Santo diz: pode colocar, porque essa é a carta onde um objeto vira gente, onde alguém vira uma pessoa, e onde uma pessoa, um escravo, vira pastor. E a tradição conta que depois de um bom tempo, Onésimo vai para Roma, ele alimenta as igrejas e ele é morto terrivelmente. Mas ele termina os seus dias sustentando a igreja que passava por aflições. Tudo porque alguém entendeu a graça. Eu e você jogaríamos fora Onésimo. Deus não. Tem pessoas que você não gosta, mas que Deus conhece. Todas as pessoas são importantes. Não despreze a graça. Às vezes tem um Onésimo aí que vai sustentar a igreja. E isso está no propósito eterno estabelecido pelo Senhor. Só Ele sabe. Por isso que você não precisa reclamar todas as coisas porque tudo pertence a Ele. É dele, por Ele e para Ele, para todo sempre.